Doutor Rubens, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, meu amigo Samuel. Uma alegria voltar aqui. Alegria maior por ser antivéspera do Natal. Verdade. Bom, o doutor Rubens, todos nós conhecemos a sua importância como médico na nossa região. Foi 8 anos prefeito de Pederneiras e durante o governo do Serra foi subchefe da Casa Civil durante todos os mandatos, e todo mundo sabe do monte de benefício que veio pelas mãos do Dr. Rubens Cury para a nossa região. Entrou o governo do Alckmin e o Rubens continua no cargo de subchefe da Casa Civil. Ô Rubens, começa então traçando um paralelo desse primeiro ano do governo do Alckmin. Até comparando alguma coisa, como terminou o governo do Serra, fazendo uma análise desse primeiro ano de governo. Bom, veja bem, como o governo do PSDB, desde 94, né, o início no Covas, então hoje, na verdade, é uma troca de bastão. Então, claro, são estilos diferentes, porém o tipo de administração que fazem é uma administração mais ou menos semelhante. O governador Geraldo Alckmin entrou com o pé no acelerador, um secretariado de pessoas experientes e competentes. Ele pegou muita coisa andando, você vê na área da saúde, né, os ambulatórios médicos especialidades. Em construção ele foi continuando, terminando, inaugurou 5 ou 6 já esse ano, e pegou com uma situação financeira boa e conseguiu nesse ano. Ele fechou agora um balanço do ano, investiu quase 20 bilhões no estado durante o ano de 2011. Então, uma avaliação positiva, e com perspectiva de 2012, 2013, o estado continuar com um grande número de investimentos. Ô Rubens, a gente aqui conversa com muitos prefeitos da região, a TV Prevê entra. A gente sente nos prefeitos que eles acham que os convênios estavam muito mais fácil no final do governo Serra, durante todo o governo Serra, do que está hoje. Há uma certa... Embora o Alckmin tenha um prestígio no interior maravilhoso, nos outros mandatos o Alckmin foi um prefeito do interior. Nossa região, então, nem se fala o que recebeu de benefício do Alckmin. Mas os prefeitos acham que ele está com o pé no breque. Ainda não está com a facilidade que estava de convênios, que estava na administração do Serra. Não, o que acontece, eu acompanhei os dois governos, é o seguinte: se o governador Geraldo Alckmin, quando ele entrou, tinha as emendas parlamentares de 2010, muitas não pagas ainda, porque o ano eleitoral, um ano curto, o de 2010, então ele autorizou que todas as emendas fossem pagas, as emendas parlamentares de 2011 também. As que não foram pagas serão pagas até 30 de janeiro. Então foram assinados muitos convênios. O problema que tem, você não pode comparar 2011 com 2009 ou 2010, onde o governo Serra teve um volume enorme de recursos para os municípios. Agora, se você comparar o primeiro ano do governo Serra, 2007, com o primeiro ano do governo o Dr. Geraldo, foram semelhantes. Também foi pé no breque também. Não, eu nem diria que foi pé no breque, quer dizer, nós assinamos muitos convênios hoje com os municípios. Então há essa comparação que na verdade não deveria haver. Mas o governo Alckmin tem trabalhado em prol dos municípios. Ele tem viajado muito. Nesse ano ele já viajou em mais de 150 cidades, pequenas, médias, grandes. Aonde ele vai, ele libera recursos. Ora, ele tem uma característica: ele gosta de ver o que ele libera. Então tem que passar por ele analisa. Se a cidade já recebeu muitas emendas, ele dá preferência para uma cidade que ainda não recebeu nada, para ser justo. Então, eu acho que e o prefeito também, como termina o mandato no próximo ano, existe um pouco dessa aflição, dessa ansiedade do prefeito querer fazer obra
Se ele for para a reeleição, a ansiedade é maior. Ele quer fazer alguma coisa a mais no ano que vem para poder apresentar para os seus eleitores. E se ele for estar terminando o mandato, ele tem também aquele compromisso de cumprir o que ele prometeu na campanha. Mas eu tive com o governador agora na semana passada, ele nos pediu que visse todos os municípios atendidos ou não, para que a gente já iniciasse em janeiro, que é um ano curto em termos de convênio, em função da eleição municipal, que continuasse a liberação de recursos. Então, não houve essa diferença como muitos apregou, não. Você acha que essa crise na Europa também é um freio, né, Rubens? A volumada que deu a crise na zona do euro também, acho que mesmo o presidente da República desativou um montão de coisas do PAC também, não é isso? Não, também. Você vê a nível federal, as prefeituras que têm recursos a nível federal também passam por dificuldade no recebimento desses recursos. Quer dizer, o PIB nosso no terceiro trimestre foi zero, não houve crescimento, e no quarto trimestre talvez não vai ser diferente. Então há preocupação dos governantes sérios em aguardar um pouco, ver como é que vai caminhar a economia. Então há essa preocupação, e o governador ele tem um cuidado milimétrico, cirúrgico nas contas públicas, dinheiro bem empregado. Essa é sempre a orientação dele. Bom, hoje você está envolvido com coisas que competem a todo o estado de São Paulo, mas a gente sabe que você nunca deixou o teu Pederneiras de lado, sempre preocupado com as coisas que acontecem em Pederneiras. Como é que você viu essa lei aprovada com urgência lá, que dá isenção de impostos para algumas indústrias nos próximos 30 anos? Eu não tive ainda o tempo de me ater sobre essa lei, mas pelo que eu entendi é o seguinte: primeiro que eu acho, né, isso é conceitual, uma empresa hoje, uma grande empresa, ela não vai para uma cidade nem pelo terreno, nem pela isenção dos impostos municipais, que no contexto da carga tributária é o menor, são os impostos municipais. Ela vai por questão logística. Então as grandes empresas nem pedem. Eu trouxe a Ajinomoto para Pederneiras no final do meu mandato em 2004, sem isenção de R$1. Mesmo porque existe hoje a lei de responsabilidade fiscal, que você não pode renunciar à receita. Então eu não sei se essa lei é constitucional ou não. O que eu digo é que todo prefeito deseja o fomento à indústria, né, o fomento ao desenvolvimento, mas não é com uma lei que isenta de recolher tributos por 30 anos que você vai trazer mais indústrias para a cidade, ainda mais no final de uma administração. Então isso eu vejo que é mais tapar o sol com a peneira, pelo fato de não ter trazido nenhuma indústria, porque de que realmente é um desejo de fato. O que deveria ter sido feito e não foi, é investimento na infraestrutura da cidade, particularmente no porto intermodal, onde ali Pederneiras se coloca como a capital da hidrovia, onde nós temos um atracadouro, nós temos o porto intermodal, onde tem o transporte e o transbordo de soja, onde nós, na nossa administração, investimos mais de 10 milhões com a ajuda, na época do governador Mário Covas, né, na pavimentação, no acesso até o porto e no ramal ferroviário. Tanto que essa preocupação existe, que nós tivemos com o diretor da hidrovia, para que retomasse os investimentos no porto intermodal de Pederneiras. E o governo estadual, junto com o governo federal, em Araçatuba, anunciaram 1 bilhão e 500 milhões de investimentos na hidrovia, uma parte do qual nós fomos solicitar ao governo do estado para que isso seja investido também no porto intermodal de Pederneiras, e com certeza será. Então acho que o caminho é esse. O caminho não é você isentar tributos municipais para atrair empresas. Você sai candidato a prefeito de Pederneiras, o boato que eu escuto é: se o Rubens sair, não tem para ninguém.
Se o Rubens não sair, vai dar uma eleição extremamente concorrida lá em Pederneiras, em alguém que você deve indicar, e a prefeita, que é bem querida na cidade também, bem estimada. Aí será uma guerra de titãs. Agora, você sai candidato, ou depois, foi prefeito 8 anos, 4 anos na Casa Civil, mais 4 na Casa Civil. Há motivação ainda para ser prefeito de Pederneiras, Lúcio? Não, é o que eu sempre digo. Para você ser um bom prefeito, você tem que ter alegria, motivação, né, para exercer o cargo. Né? Você não pode ser prefeito só para ir ganhar uma eleição, não. Ganhei, eu sou bom, vou ser prefeito de novo. Não. Quer dizer, a vida nos ensina que o tempo é soberano, né? Então, eu não me vejo realmente com muita humildade com esse desejo de ser prefeito novamente. Não porque eu esteja em São Paulo, num cargo superior ou não, não é por isso. Eu acho que eu teria o mesmo pensamento se eu estivesse aqui só no meu consultório, aqui em Bauru, em Pederneiras. Eu vejo que acho que é momento para outras pessoas com mais motivação, talvez, mais entusiasmo. Vocês têm candidato bom? Temos. Não tem lá? E também não acredito que só eu possa ganhar uma eleição. Isso eu não acredito, como não é verdade. Eu tenho pesquisas que mostram que há uma tendência à mudança importante. Isso é natural depois de 8 anos, tem uma parcela da população que quer mudar. Ter uma administração com uma gestão mais eficiente, uma administração mais moderna, trabalhando com questões que precisam ser melhoradas em Pederneiras, maiormente na área da saúde, habitação, geração de empregos, principalmente de empregos, mão de obra feminina. Então eu acho que tem um espaço bom para uma candidatura que a cidade desejaria. Então nós trabalhamos com esse leque de opções, nós temos várias pessoas com condições de se candidatarem, mas o que eu vejo também, infelizmente, é que a população, ou o perfil de um candidato que a gente gostaria, nem sempre a pessoa aceita ser candidato a prefeito. Claro. Porque hoje é um ônus muito grande, você tem Ministério Público, Tribunal de Contas, que às vezes o prefeito não tem absolutamente culpa de nada, ele é condenado com bem disponível. Eu tenho muitos prefeitos que passaram por isso, que eu conheço os prefeitos, são pessoas idôneas, honestas. Então você senta na cadeira do prefeito, de repente você já passa a ser visto como uma pessoa desonesta, e não é verdade. Existem políticos honestos e desonestos em todas as profissões. Mas de Pederneiras, eu acredito que a eleição sempre é bem disputada, qualquer que sejam os candidatos, e eu tenho, eu tenho uma sensibilidade, eu tenho andado nas ruas, nas vilas, lá eu tenho uma sensibilidade que há um desejo de mudança, e essa mudança eu acho que vai acontecer em 2012, comigo ou com outras pessoas que teriam as mesmas condições que eu tenho. O governador afirmou aqui em Bauru que vai resolver o problema do hospital de base, e o tempo passou 1 ano e até agora nada. E você, como médico, e ninguém melhor do que você conhece os problemas do hospital de base, da Santa Isabel e etc. Como é que vocês vão fazer para resolver o problema desse hospital, Rubens? Bem, se fosse simples, já teria sido resolvido, né? Porque desde a primeira semana do governo do estado, eu estava ainda a bordo de um avião junto com o governador, o deputado Pedro Tobias e o secretário da saúde, o professor Giovanni. Disse: me resolva o problema do hospital de base de Bauru e o hospital regional de Taubaté. Me lembro disso. São os 2 hospitais que eu quero com urgência. O problema do hospital de base, quer dizer, uma associação hospitalar, foi dissolvida, um escândalo que houve, uma dívida, um passivo de, me parece, 170 milhões, né, tocada sobre agora uma intervenção com pessoas da própria instituição.
e com recurso do Estado que nunca deixou de ser oferecidos à associação hospitalar. Às vezes com atraso, outros não. O que acontece? Quer dizer, foi oferecido à associação hospitalar, tanto a Maternidade Santa Isabel como o Hospital de Base, para a organização social que é a FAMESP, que opera já o AME de Bauru e o Hospital Regional. Agora, a FAMESP, com razão, ela tem receio de assumir um passivo de dívida e os funcionários, teria que a associação hospitalar demiti-los e a FAMESP admiti-los. O objetivo é você aproveitar o corpo clínico, aproveitar a massa de funcionários que existe na associação hospitalar. Então, o que se pensa agora dentro da secretaria, com rapidez? Primeiro, não vai haver essa hipótese, fechar o hospital de base e isso virar pó. Como o hospital do Centrinho, que é um hospital da USP, com recursos do Estado, que está finalizando o hospital, não vai ser mais um hospital só de lesões lábio-palatinas, porque não há necessidade no hospital daquele porte ser só de lesões lábio-palatinas. Por que não o hospital da USP ter um hospital geral, hospital de base, passar a parte física para o hospital do Centrinho? Com uma equipe médica, a mesma equipe médica, melhorada, e a Fundação Faculdade de Medicina da USP assumir, já que a FAMESP tem essa dificuldade, assumir o Hospital do Centrinho. Eu vejo como a melhor possibilidade, porque a gestão vai ser de uma organização social ligada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é a melhor instituição de saúde entre escola, hospital universitário e pesquisa do Brasil. É um passo para depois nós termos uma residência médica, e depois da residência médica, pela Faculdade de Medicina da USP, uma Faculdade de Medicina também da Universidade de São Paulo. Mas aquele hospital foi planejado para os lábios leporinos, né? Agora eu falo assim para você, não tem que fazer muita modificação naquele prédio? Não. Eu acho que, veja bem, eu acho que pode você ter o hospital regional, se complementa, né, o Hospital Regional de Bauru, o Hospital do Centrinho, e talvez ali no base, numa parceria com a Prefeitura Municipal, fazer ali um centro de urgência e emergência, trauma. Eu acho que completaria ali, Bauru seria um centro de medicina de altíssima qualidade para toda a região. Esse é o caminho, é um desejo do governador, é um desejo do deputado Pedro Tubiso, do secretário da Saúde, Giovanni Serra. Agora, isso não tira o mérito, a luta dessas pessoas que estão hoje tocando o hospital de base, fazendo o abraço ao hospital, tudo isso é legítimo. São pessoas que gostam do hospital de base, como nós gostamos. O hospital de base tem tradição em Bauru e região. O hospital de base foi aquele que mais atendeu o SUS até hoje. Nos últimos balanços que eu tive de um ano atrás, atendia mais volume do que até o hospital regional. Então tem que ser visto com muita responsabilidade. Vamos ver umas perguntinhas de telespectador aqui, que tem bastante já. A maioria é tudo do hospital de base, olha lá. Rafael do Meridota pergunta: Dr. Rubens, meus respeitos. Não quero ser ingrato, sei o quanto o senhor fez por nossa cidade, inclusive na área de saúde. Porém, deixar morrer o hospital de base é como se eu tivesse 2 filhos e abandonasse um para morrer. Falando politicamente, Bauru não vai digerir esse descaso. Qual o nome dele? O Rafael. O Rafael, pode ficar sossegado que, quer dizer, o governo do estado está vendo isso com muito critério, talvez não numa velocidade que a gente gostaria de ter acontecido, por problemas que não foi o governo que deixou o hospital de base nessa situação. Foi uma administração desastrosa que houve. Agora está correndo atrás do prejuízo e vai se resolver brevemente essa situação, você pode estar seguro disso.
E aqui em Bauru, como é que o PSDB vai agir aqui em Bauru? O presidente é o Marcelo, não é você. O Dr. Rubens Cury é o grande político de Bauru. Como é que vocês Pedro vão... Tobias. Desculpa, Pedro Tobias. o doutor Pedro Tobias é o grande político de Bauru aí já no 4º mandato. E a minha colocação é, como é que vocês vão fazer com essa escassez de candidatos que tem no PSDB de Bauru hoje? Eu vejo, né, eu não participo aqui das reuniões do diretório municipal, mas eu vejo assim, né, existe um trauma hoje até do PSDB de Bauru, porque nós tivemos 2 eleições numa situação muito favorável para ter ganho, né, o Caio Kobe, quando disputou com o Tuga, perdeu uma diferença acho que de 3%. É verdade. E o Caio com o prefeito Rodrigo, também uma diferença pequena, né? E o Caio naquela época saiu como um grande favorito, mas eleição às vezes você perde na última semana e perdemos a oportunidade de fazer um grande prefeito, um grande gestor, um grande ser humano que é o Caio Kobe. Assumiu o prefeito Rodrigo, que está fazendo uma gestão que me parece que tem aprovação da população de Bauru. Agora, o PSDB tem história, tem um deputado no 4º mandato, que é presidente estadual do PSDB, que é o deputado Pedro Tobias, tem 3 vereadores, então tem condições também de ter um deputado, ter um candidato que dispute, né? Mas eu acho que agora teve uma reunião, a questão de um mês, onde foi lançado o nome do Coronel Eclair, que é uma pessoa com muita experiência, é um engenheiro, chegou a coronel, de soldado a coronel, que isso não é fácil, foi comandante da Polícia Militar num dos momentos mais difíceis que passou a Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando foi o conflito com o PCC. Portanto, tem todas as qualificações para ser o nosso candidato e o nosso prefeito. Mas eu acho que é muito cedo, é hora de composição. Então isso eu acho que o partido aqui, com o vereador Marcelo Borges, deputado Pedro Tobias, tem essa função de tentar composição com partidos aliados. Tem o PPS, tem o DEM, que tem a vereadora Chiara, tem o PV, que tem o Gazeta, que é também um bom nome. Eu acho que é muito precoce ainda de dizer, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. A gente espera que caminhe bem para o PSDB. O José Leme, você já respondeu. Ele pergunta se você vai ser candidato a prefeito em Pederneiras, e ele fala que você merece ganhar. Porque você foi um grande prefeito lá em Pederneiras. O Marcos Lozano da Vila Souto manda um abraço para o meu amigo particular de Duartina, Rubens, e para você, meu amigo Duda. Isso. Você conhece o Lozano? Conheço o Marcos Lozano, meu amigo. Vai ser candidato a vereador aqui, amigo de infância, filho da dona Inocência. E o pai dele foi um dos grandes goleiros de Duartina. Ah, verdade? Opa. E o Marco Lozano não sabe jogar bola. Não, ele é ruim de bola. Ele é ruim de bola. Mas espero que ele seja um grande vereador em Bauru. Da Casa da Capoeira, o professor Alberto gostaria de saber do Dr. Cury o que impede, você já falou também, o governo estadual de assumir de vez o hospital de base, o que parece ser a saída correta, já que a atenção especializada de saúde é tarefa estadual. A punição para os que erraram se espera do judiciário, na opinião dele. Então a pergunta dele é: o que impede o governador de assumir o hospital de base de Bauru? Você respondeu, o que impede, né? É o problema jurídico agora, que está a Procuradoria Jurídica do Estado. Semana passada ainda eu falei com o secretário da Saúde, está finalizando um modelo de gestão que possa ser feito com a maior lisura, porque o hospital de base ainda encontra sob intervenção do Ministério da Justiça.
Então não é chegar lá, abrir as portas e assumir, né? Tem algumas coisas que precisam ser feitas, mas eu acredito que brevemente isso será resolvido. Obrigado, querido. Obrigado. Igualmente. Outro. Tchau, tchau. É meu amigo Franciscato que ligou agora. Eu atendi a ligação, mandando um beijo para toda a TV Prevê, pelo aniversário da TV Prevê. O Claudinei Cipoli, que foi nosso professor durante décadas lá em Pederneiras, ele criticou a venda de um prédio lá para a Câmara Municipal. Você leu esse artigo no jornal? Eu li. Você leu? O que você achou daquilo lá? Olha, bom, primeiro é um artigo bem redigido. O Claudinei é uma pessoa muito lúcida, um professor parceiríssimo, enfim. O Colégio das Irmãs, como é conhecido, quer dizer, pra você ter uma ideia, minha mãe, que tem 84 anos, estudou no Colégio das Irmãs, e meus filhos também durante um curto período. Ele tem história e tradição em Pederneiras, e foi construído, o que o Claudinei quis dizer é o seguinte: ele foi construído pelas mãos dos pederneirenses, né, contribuições, doações, e de repente se viu o prédio lá sendo vendido para a prefeitura, por um valor que eu não vou fazer juízo de valores. Então a parte sentimental, eu vejo que isso, né, chega um momento da vida que você não pode mais se apegar a essas coisas, né? Um prédio já que estava se deteriorando por falta de manutenção, as freiras indo embora, então você, quer dizer, quem seria melhor? Eu acho que a prefeitura. Eu não vejo, na minha visão, um erro a prefeitura ter adquirido lá. Eu acho que não. A prefeitura adquiriu, reformou. Eu tive esses dias lá no evento de homenagem ao Edney Giovenazzi, no teatro onde funciona a Câmara hoje, muito bem reformado, muito bem cuidado. Eu acho que fica o prédio, se não é com as irmãs, mas fica com a prefeitura, que vai ter, dependendo do prefeito, sempre tendo cuidado com aquela instituição. Bom, infelizmente já estamos aí com quase 50 minutos de programa. Sabe, é uma alegria conversar com você, viu, Rubens? Muito obrigado. A gente que é amigo há tantos anos. E olha, nos 4 anos do Serra aí, a nossa região tem que tirar o chapéu para você. Eu até fui daquelas pessoas que achavam que você devia ter saído candidato a deputado e você não quis e continuou no mesmo cargo lá no gabinete. E acho que nós da TV Prevê temos um maior carinho, um maior respeito por você, e nós queremos que você continue cuidando da nossa região inteira, não só do Bauru. Viu? Claro, não, eu acho que o objetivo do governo é regionalizar as ações, e falando em regionalizar as ações, regionalizar as ações de publicidade, de comunicação. Eu acho que vocês fazem isso aqui muito bem feito. Hoje é uma referência na região, a TV Prevê. Quer dizer, os programas políticos têm repercussão regional mesmo. Quer dizer, quem vem aqui, quer dizer, a região comenta, porque além de passar ao vivo, vocês repetem isso nos finais de semana, quando a população tem mais tempo de ver. Eu acho que o melhor da política são os amigos que a gente conquista. E depois o cargo, o poder, isso tudo eu acho uma bobagem transitório. Então, a política nos fez aproximar do Duda, o Samuel, não tanto, que eu já o conhecia há tantos anos, né? Mas é um privilégio vir aqui nesse dia de Natal e te ver tão disposto, alegre. Obrigado. E quando você, antes de entrar no ar, estava comentando o sucesso e o êxito da faculdade que você dirige com tanto amor, quer dizer, onde a gente vê hoje os exames da OAB. Eu gostaria que um dia fosse também o exame do Conselho Regional de Medicina, no mesmo molde, com uma reprovação enorme, parece 11% só de aprovação, e a gente vê que a Faculdade de Direito IESB tem a maior aprovação do Estado de São Paulo. Então isso é fruto do teu trabalho, da tua dedicação, da tua história como educador.
E hoje tem graças a Deus, uma parcela dos alunos que não quer cursar uma faculdade só para ter o diploma, né? Quer aprender, Claro. aprender. E uma visão de futuro. Então é uma alegria participar com você desse programa, tê-lo como amigo, você, o Samuel, e acompanhar com alegria o sucesso das tuas instituições que você Obrigado, merece. Rubens. Um grande abraço a todos, ao Samuel, meu querido e velho amigo, e ao povo que nos ouve, um Natal de paz, e que essa paz que a gente tenha no dia do Natal, a gente tente trabalhar ela, cada um consigo mesmo, para que essa paz perdure durante os dias que nos restam aí. Rubens, Um grande abraço. Feliz Natal para você. Saúde. Obrigado pela presença, viu? Bom, hoje é o último programa, né, das entrevistas antes do Natal, né? Uma alegria entrevistar o Rubens, uma pessoa cristã, numa formação moral ímpar. E acabou de ligar o Franciscato aqui, mandar um beijo pro Franciscato, que historicamente foi, talvez, na minha opinião foi, mas vamos, o melhor prefeito da história de Bauru. A cidade tem hoje ainda a cara do Franciscato. Desejar ao grupo do Franciscato um Feliz Natal, e a você, nosso telespectador, que tem dado essa deferência para a TV Prevê. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos que no ano que se aproxima aí você continue ligado, que a gente vai prometer para vocês fazer sempre um jornalismo imparcial, trazer todas as correntes políticas aqui, e cada um coloca as suas ideias. Nós aqui só fazemos as perguntas. Muito obrigado, Feliz Natal, e que Deus nos faça uma pessoa melhor o ano que vem. Tchau.